Olá, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando o nosso podcast com um convidado super especial do meio financeiro, o José Rita Moreira. Ele é da empresa, sócio da empresa BLB Consultores, mas ele tem um histórico incrível aí, extremamente reconhecido no mercado. Administrador, contador, fez controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, consultor há mais de 38 anos de empresas do setor aí, consultor do Banco Mundial, consultor do IPT e diversos outros cargos aí. Se eu for ficar falando, eu não paro. E nós estamos num momento econômico, vamos falar assim, bastante desafiador, com muita coisa acontecendo. E eu chamei o Zé Rita para a gente conversar um pouquinho, né? Bater um papo sobre o momento econômico que a gente está, as oportunidades, desafios do agro. Eu queria entender um pouquinho do seu lado. Pois não, Agatha, prazer estar aqui com você, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, eu vi as outras edições aí, muito bem conduzido, e, enfim, é uma grande honra estar aqui com você. Prazer é meu. Então, vamos falar um pouquinho falando um pouquinho de desafios e oportunidades do agronegócio. Estão se falando muito aí sobre a nova OPEP brasileira, fundamentado aí no papel do biocombustível, dessa evolução do etanol, seja do etanol de cereais, mas essa ampliação de mercado que está acontecendo, essa movimentação na mudança de matriz energética do Brasil. Eu queria saber um pouquinho aí da sua opinião sobre o tema. Legal, Agatha. Na realidade, o petróleo, né, historicamente, sempre foi o propulsor de energia, né, de combustíveis, principalmente no mundo. E ele ganhou uma notoriedade ao ponto de se montar essa organização OPEP para poder regular preço e tal. E, na verdade, eles tinham domínio sobre a aplicação de preços, sobre exploração, sobre produção. E, na verdade, isso permaneceu por algum tempo. Só que o mundo mudou, né? As exigências mundiais mudaram, tá? O ecossistema pedia alguma coisa mais limpa, mais renovável, tá? O mundo também criou uma consciência maior sobre o meio ambiente, a gente tem visto isso com bastante frequência. E isso tudo, a OPEP, na realidade, os combustíveis fósseis estão à margem disso. Eles não contribuem para isso. E, nesse meio tempo, surge uma solução brasileira, diferenciada, intensa, mostrando para o mundo que é possível, sim, ter a princípio, né, inicialmente, um combustível renovável, ecologicamente correto, tá, que não polui, que contribui com o meio ambiente de uma forma significativa. Tá? E isso foi ganhando notoriedade, né, ao ponto de os Estados Unidos, no início, gostaram da brincadeira, começaram a querer produzir o etanol de beterraba, depois de milho, tá? Mais longe de nós esbanjamos competência nesse setor aí, estamos formando opinião pelo mundo. E nessa evolução, eu acho que é irreversível, até porque começou com o etanol de cana-de-açúcar, evoluiu de uma maneira intensa por etanol de milho. Tá? Hoje se fala muito em bioenergia, que é uma coisa interessante. Por exemplo, os carros chineses elétricos, tá? A eletricidade vem do carvão. Quer dizer, que tipo de apelo ecológico eu tenho se a energia vem do carvão? Agora estão começando a buscar energia eólica lá, para ver se conseguem reverter isso. Mas no Brasil não, nós não dependemos disso. Nós temos uma abundância de terras, temos uma abundância de sol maravilhoso, que nós temos aqui, que nos permite ter a eólica de uma forma muito interessante, a energia solar também bastante importante. Então, tudo isso vem contribuir para fazer o Brasil realmente um coringa nesse mundo todo. E, ao mesmo tempo em que o Brasil ele tem um potencial tecnológico espetacular, né? Empresas especializadas nisso. De 1990 para cá, em 1990, por exemplo, nós tínhamos uma produção aí, numa área de 52 milhões de hectares, de aproximadamente 19,9 milhões de toneladas de grãos.
Isso, hoje, a área evoluiu para aproximadamente 82 milhões de hectares cultiváveis. Isso representa menos de 6% da área nacional, para você ter uma ideia. E nessa área aí de 82 milhões, nós estamos produzindo, nesse ano de 2025, 325 milhões de toneladas. Resumidamente, para o pessoal entender, enquanto a área cresceu 1,5 no período, a produção cresceu 16 vezes. O que é isso? É tecnologia, é competência. São as empresas especializadas também que dão todo o apoio necessário para que isso seja atingido. Tá? É a questão de usar 2, 3 safras, é a questão de usar a tecnologia de tratos culturais avançados, é a produção de sementes tecnologicamente diferenciadas. Tá? Isso tudo. Isso chega a um ponto que o Brasil hoje é um campeão de produção de bioenergia. E o biogás, por exemplo, que é um combustível bastante interessante, tá? Essa é uma outra coisa importante para o Brasil neste momento. Ele pode tocar siderúrgicas, metalúrgicas, ele pode tocar alumínio, só que o complicado é transportar esse tipo de energético. Qual é a solução? Trazer as empresas para o Brasil, trazer as siderúrgicas para o Brasil, trazer as metalúrgicas para o Brasil, a produção de alumínio no Brasil, porque isso seria muito mais simples. Então veja a oportunidade que nós temos nas mãos atualmente de intensificar a nossa competência do agro, tudo isso é decorrente do agro, né, para poder efetivamente transformar o Brasil num novo polo de produção, uma nova Singapura, possivelmente, ou bater de frente com os chineses em alguns assuntos. Nós temos toda a competência para isso. Eu acho que nós, às vezes, temos aquela cultura de não valorizar o que é nosso, infelizmente, mas saibam que o brasileiro é muito competente, ele é muito criativo, ele já sabe contornar situações das maneiras mais criativas possíveis. Alguns usam a criatividade não para o bem, mas tudo bem, vamos esquecer esse povo. Mas, efetivamente, toda essa competência, ela já provoca resultado, ela desdobra essa safra recorde que nós estamos prestes aí a colher, estamos no final já. Ela mostra tudo isso, apesar de condições climáticas desfavoráveis, apesar de falta de financiamento do governo, tá? Porque, na realidade, o governo deveria estar olhando com uma lupa exclusiva para o agro, que ele é grande alavancador do PIB brasileiro, sempre foi, vai continuar sendo ainda mais nesses últimos anos. E o que se percebe, efetivamente, é que não existe um apoio, né? Esse plano safra que foi lançado aí, ridículo, taxas altíssimas, incompatíveis com o mercado, e se fala muito sobre a agricultura familiar. Nem para a agricultura familiar ele é suficiente para se manter pelas taxas de juros. E os juros estão altos por outros motivos, né? Pela descompensação da coisa fiscal do governo, que segue gastando mais do que poderia, tá? Isso provoca risco de operação, isso aumenta a taxa de risco do Brasil, isso mantém os juros altos, isso mantém a inflação alta, tá? Por esse déficit fiscal do governo, que insiste em não cortar gastos, ele quer resolver o problema aumentando os impostos, aumentando a arrecadação, ao invés de fazer o dever de casa e cortar efetivamente o que deveria ser cortado, né? Esses 39 ministérios, é absurdo, não sei, ninguém acredita nisso, não precisa disso tudo aqui. Enfim, mas voltando para o nosso campo aqui do agro, apesar de todas essas dificuldades, ainda assim o agro segue despontando como o grande protagonista disso tudo. E para efeito, efetivamente, de futuro, eu tenho certeza que se nós soubermos trabalhar, como eu disse, podemos atrair essas indústrias para funcionar aqui no Brasil, que iria permitir mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento, tá? Ao invés de exportar, por exemplo, esse combustível coringa que nós temos aí, que estamos produzindo. Enfim, então, só vejo notícias boas, né? E principalmente, falando um pouquinho sobre o etanol, que é um renovável, já se está estudando aí e evoluindo o etanol de milho, que é um grande diferencial, um grande potencial que ele tem, tá? Já se fala, por exemplo, de aeronaves, já se fala em navios, já se fala em máquinas agrícolas, já se fala
uma série de coisas que estão por vir aí nesse universo. Então, enfim, é uma vitrine. O Brasil é uma vitrine e se os políticos permitirem, ou apesar dos políticos, seremos ainda uma vitrine ainda mais forte, Agatha. Eu vejo um trabalho muito grande, vamos falar assim, do Ministério da Agricultura, justamente para a gente poder levar essa bandeira do etanol como combustível do futuro, porque não para só aí, né? Eu vejo que não é só a questão do aumento da porcentagem da gasolina, que vai trazer para a gente um aumento de demanda no mercado brasileiro, mas a possibilidade que a gente tem de exportar subprodutos dessa indústria é gigantesca. A hora que a gente fala do DDG e de outros, assim, é absurdo. E a gente está falando aí de um mercado novo, de novas alianças, né, Moreira, que estão surgindo ainda, indo um pouco aí na linha do mercado internacional, China, Coreia, Vietnã se movimentando num bloco aí com essa recente notícia aí do Trump, do tarifaço dele. Então, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade muito grande no mercado internacional também, e eu acho que isso que vai levar a gente para frente, porque assim, esse mercado internacional agora, essa atual situação vai ser pungente para que a gente possa ampliar o nosso desenvolvimento industrial. Concordo plenamente com você. Eu acho que, aos olhos do Trump, o que ele está fazendo? Ele tinha um modelo injusto, na opinião dele, porque os produtos que ele recebia com uma taxação alta e ele exportava com uma taxação baixa. Basicamente, o que ele está fazendo, ele está equiparando tudo. Então, não se trata de uma tarifa punitiva. Ele está mostrando para o mundo a relação de 1 para 1, tá? E, inclusive, ele falou internamente, isso aí eu tenho amigos lá que eu falo constantemente, que estão passando dificuldades, que já não tem, os produtos no mercado já estão subindo, que falta mão de obra para serviços básicos, como jardineiro, como pedreiro, como encanador. Que esse trabalho o americano não faz, ele dependia dos imigrantes e muitos foram embora, tá? Mas, segundo como se vende essa notícia internamente, segura as pontas, vai melhorar. Eu estou obrigando os outros países a baixarem as suas tarifas para que eu também baixe as minhas. É isso que eu quero, tá? Mas, nesse meio tempo, o que acontece? Existe uma guerra fiscal mundial que a gente está acompanhando, né? Então, algumas alianças começam a surgir, tá? Paralela aos Estados Unidos. Eu acho que essas alianças devem surgir não de uma maneira de afronta, porque não é interessante afrontá-los. É uma maneira de alternativa. Estamos criando alternativas até que se regularize a questão tarifária. De criar blocos, por exemplo. Os Estados Unidos perdeu muito. Ele tinha o NAFTA, que era Estados Unidos, Canadá e México, tá? Que era muito interessante, usava a mão de obra barata do México, tecnologia americana e a base do Canadá. Então, essa produção deu certo por muito tempo. Assim como o Mercosul, que o Mercosul, infelizmente, onde tem os latinos, aí vira bagunça, aí nunca sabe se vai dar certo ou não. A coisa começa e para, porque é um conflito de interesses muito grande, é um choque de realidades diferentes tudo, e a negociação, tudo eu estou sempre me privilegiando em detrimento do outro, e uma parceria não é isso, é você dar e receber. Então, o Mercosul ainda continua patinando e talvez pelos motivos errados que ele está patinando. Tá? Acho que falta um pouco de seriedade na condução disso, principalmente quando você quer montar agendas ou cadeias, integração, comunidades, como um modelo de afronta aos americanos do que necessariamente uma oportunidade de escoamento. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, nós temos grandes oportunidades. Por quê? Porque na medida em que essas medidas vão fechar as portas nos Estados Unidos, nós temos o mundo à nossa disposição. Tá? É uma questão de saber fazer negócio, é uma questão de garantir uma fluidez comercial mais intensa com a Ásia, por exemplo, ou mesmo com a Europa. E Europa, por exemplo, por que a Europa estava combatendo a nossa carne aqui, não queria saber da nossa carne aqui?
porque lá é uma pecuária de subsistência, né? Eu tive lá, por exemplo, na França, é comum que o produtor que tem lá 2, 3 vaquinhas na sua propriedade, que o custo de produção é maior do que o preço de venda, o governo vai e subsidia isso para manter ele quietinho lá, porque se ele vier para a cidade é mais um problema que vai ter. Não vai ter emprego, não tem o que ele Isso, não fazer. tem. Então, tem muito subsídio na Europa, mas nesse sentido aí, de poder mantê-lo onde ele está para ele sobreviver, né? Por isso também, e o Brasil, de novo, esbanjando competências, esbanjando tecnologia, conseguindo produção a preços menores, com alta qualidade, tudo mais, está engolindo o mundo, na verdade. Então, isso assusta. Eles querem, não, peraí, daqui a pouco vamos trazer tudo do Brasil, aqui não produz mais nada. Não, segura aí, vamos criar problemas para eles e tal. É mais ou menos isso que eu vejo que está acontecendo. Mas se o Brasil souber conduzir a sua política internacional de uma forma clara, profissional, transparente, até a palavra não é boa, seria apolítica, né? Seriam negociações comerciais de alto nível, tá? De maneira justa também para ambas as partes, porque nós temos produto, tecnologia, qualidade, estamos criando cada vez mais inovações nesse meio. Eu diria até que o agro brasileiro é um mundo à parte do que acontece com o restante do mundo, porque é impressionante a nossa capacidade tecnológica e o avanço dessa capacidade, gerando em termos de serviços, de produtos, de novas alternativas, respeitando o meio ambiente, principalmente. Então, é fantástico. Eu sou suspeito para falar, viu, Agatha? Porque eu admiro muito, tenho muitos amigos do agro aí, a gente faz muitas operações com empresas do agro também. Então, aliás, sou conselheiro de administração em 5 dessas empresas aqui, eu não tinha dito isso. E nas reuniões de conselho a gente percebe isso. Eu fico impressionado como o investimento que existe nesse campo é muito forte e temos tudo para ter uma realidade totalmente diferente se o governo não atrapalhar. Mas olhando por outro lado, eu tenho conversado muito com o vendedor, por exemplo, de máquinas. O que ele me fala? Que ele teve muita inadimplência do pequeno produtor. Então, esse pequeno produtor, seja do milho, da soja, do algodão, ele está tendo muita dificuldade. Então, assim, esse mercado não é para qualquer um. O que está acontecendo no Brasil, que eu vejo também na questão latifundiária, são dos grandes players. Então, assim, tá tendo muita movimentação, com certeza. Você vê todo dia fulano adquiriu ciclano e grandes empresas do mercado comprando mais terra, se fortalecendo, porque estão enxergando a possibilidade de demanda lá na frente, independente se é alimentar ou se é energética, de alguma forma. Mas está acontecendo isso. Eu vejo muita dificuldade para a população no geral e para o pequeno produtor. A gente tem uma inflação que está elevada, a gente tem essa taxa de Selic que está inviabilizando até alguns negócios. Tem cliente meu com projetos já prontos, segurando, porque eles têm que fazer a captação do mercado bom, você sabe mais que eu, né? Na hora que você faz a conta lá do plano de viabilidade, é complicado botar de pé. Mas o mercado está otimista. O mercado industrial, o mercado do agronegócio. É isso que eu estou enxergando, assim. É como se a gente tivesse realidades paralelas. Perfeito, Wagner, perfeito. Eu estava exercitando aqui o lado romântico da situação. Né? Agora vamos falar o outro lado da situação. Muitas empresas pedindo recuperação judicial, nós estamos vendo isso. Os pequenos com dificuldade de pagar os seus tratores que eles compraram. Por quê? Porque os juros estão muito altos. Ao mesmo tempo em que, se eu não tenho caixa, por exemplo, para comprar os tratos culturais, defensivos, fertilizantes, adubos, essas coisas, eu vou pagar em dólar, o dólar está alto também, vou sofrer essa consequência. Então, tem um conjunto de medidas que está atrapalhando a vida de boa parte do pessoal do agro, principalmente os pequenos, que não têm uma retaguarda para poder segurar as pontas, como os grandes, como você citou, né? E mesmo os grandes, aqueles que se endividaram talvez na hora errada,
ou acreditaram que haveria algum outro tipo de incentivo do governo para poder minimizar suas dívidas ou suavizar o pagamento, isso não aconteceu, tá? Eles estão à bancarrota, estão pedindo recuperação judicial. E aí é importante dizer, Agatha, que as empresas, muitas vezes, elas esperam chegar até o último momento para poder decidir. Não, existem outras soluções. Nós temos trabalhado, agora falando de BLB, em empresas que estão começando a entrar num circuito de dificuldades, e ao invés de elas simplesmente seguir aquele caminho para o vale, para cair no vale, elas buscam ajuda. Como? Através de um investidor externo, através de uma joint venture, através de uma parceria. Os diferenciais que a empresa tem, isso tem valor, a gente tem como medir isso, tá? Para fazer, por exemplo, trazer um investidor e comprar uma parte da empresa, ele faz uma gestão de capital, a empresa se capitaliza por algum tempo, faz um saneamento um saneamento financeiro de suas dívidas, efetivamente aí começa a vida nova, tá? Então, não espere chegar até, vamos tentar. Vamos mexer antes de chegar do meio para o final da situação, para não cair na recuperação judicial. Então, é possível resgatar esse tipo de empresa, é possível trazer capital de fora, por exemplo, em algumas situações, que é um capital mais barato. Só que para isso você tem que ter atratividade. Qual é a atratividade que você está oferecendo? Você tem, por exemplo, um balanço auditado, você tem um histórico de realizações, a tua rentabilidade histórica é positiva, você tem acompanhado o que está acontecendo de tecnologia mais avançada no teu segmento, tá? Então são fatores importantes que isso agregam valor e tornam atraente a empresa para a vinda de um investidor, tá? Existe uma operação chamada private equity no mercado, que é quase um empréstimo, né? Então o investidor vem, traz o dinheiro, faz uma avaliação, a empresa vale 100 e eu estou entrando com 20, então eu estou comprando 20% da empresa. Daqui 5 anos essa empresa vale 300, eu vou ter 60, continuo tendo 20% da empresa. E lá você me paga, você não conseguiu me pagar, eu viro o teu sócio. Só que quando eu viro o teu sócio, eu vou querer ir para o mercado, vou querer vender a empresa, tá? Então vamos potencializar, no mercado se diz embelezar a noiva, vamos potencializar para ter um valor atrativo e vender a empresa, tá? Mas são caminhos possíveis que a empresa tem, de repente ela não exercita esse valor que ela tem, ela simplesmente fica, muitas vezes empresas familiares, não, mas meu pai fazia assim, eu vou continuar assim, vou continuar tentando e tal. E se vê que não tem um futuro muito promissor pela frente aí, apesar de todo o sacrifício, busca ajuda, faz um trabalho bem feito antes que se deteriore, e aí você ainda tem valor e pode ganhar dinheiro com isso. Para quem não sabe, eu sou advogada de formação. Não exerço, mas trabalhei bastante anos com o M&A. E então, eu concordo plenamente. Inclusive, pela Fertron, a gente está estruturando alguns projetos em clientes que estão em recuperação judicial. Então, justamente, tem essa dificuldade para colocar fazer uma implementação tecnológica, colocar uma fábrica de açúcar, fazer uma ampliação no seu processo. Então, nós estamos trabalhando junto com o cliente, trazendo esse parceiro, um fundo, ou trabalhando junto, por exemplo, com Moreira, num private equity, justamente para poder viabilizar. Porque não adianta nada. Como que eu vou vender se o cliente não pode pagar? Eu sou a última ponta. Então, assim, precisa passar todo um processo para a gente poder vender. Então, o que é a ideia? A gente poder estar junto do cliente, esses clientes que nós somos mais próximos, que nós temos esse nível de relacionamento, trazer para ele um investidor anjo ou um parceiro, construir, né, Moreira, essa viabilidade aí do negócio para ele. Porque, às vezes, o cliente não sabe fazer nenhum plano de negócios, né? Muitas vezes não sabe. Embora os jovens do agro já chegaram mais turbinados, né? Já com inteligência artificial e tudo mais, já são mais tecnológicos. Talvez isso ajudou muito também esse avanço, porque tem aquela máxima do mercado, não, mas sempre foi feito assim. Isso é terrível para uma cultura de uma empresa
que não busca modernidade, que se para no tempo, e sempre foi feito assim, vou continuar assim. O mundo mudou, o mundo mudou. Eu tenho um exemplo aqui de uma empresa da região, eu não vou citar o nome, que o dono, ele queria que a empresa se mantivesse do tamanho que ele conseguisse gerenciar. Ela tinha potencial para crescer, ele falou, não quero crescer, eu quero ficar desse tamanho. Aí ele preparou o filho dele para, acho que é uma aula importante essa, preparou o filho dele para assumir. O filho fez faculdade, falou, pronto pai, estou pronto. Não, não está pronto, agora você vai para o exterior fazer uma espécie, não, você vai para São Paulo, vai procurar um emprego, fazer uma pós-graduação. Foi lá, vou encurtar a história. Pronto, não, agora você vai para o exterior, você vai se virar para se manter lá, arruma um emprego, você vai estudar lá fora, ver uma cultura diferente. Pronto, pai, voltei. Não, agora você vai lá para a cidade de Goiás, onde eu estou montando uma fábrica, você vai acompanhar desde a terraplanagem até construir a obra para poder acompanhar, tá bom. Bom, agora você vai entrar num carro, num Gol sem ar-condicionado do vendedor, vai ver como é que vende o nosso produto. Pronto, agora você está pronto. Ele veio. Em 2 anos, ele multiplicou a empresa por 3. Nossa. E veio uma empresa europeia e comprou a empresa, que antes valia 50, ela passou a valer 400, para você ter uma ideia. Uma proporção, e essa empresa veio e comprou a empresa. Então, o sempre foi feito assim, tá? É um carimbo de incompetência, é um carimbo de não permanência no mercado disputado como o atual, tá? Então, sim, tem que capacitar. Um grande erro que acontece nas empresas familiares também, embora não seja o nosso foco, é achar que o filho que conhece a empresa desde que nasceu, ele nasceu aqui dentro, tal, automaticamente ele vai assumir uma posição. Que às vezes ele não quer, né? E sempre vai ser visto como filho do chefe. Então, nunca ele vai ser um líder por competência. Ele sempre vai estar com o crachá de filho do dono. Entendeu? Isso é terrível. Agora, se ele se mostra competência, ele foi para fora, capacitou, viveu outras experiências e trouxe isso para cá, é diferente. Aí ele está ali por competência e não, sinceramente, não numa dinâmica, sei lá, rotineira, que seria automaticamente ele vai assumir a empresa porque ele é filho. Ele, não interessa se ele quer ou não, ele vai assumir. E às vezes o pai também fala, eu preciso de ajuda. Aí teu coração não está lá dentro, mas você fala, tá bom, eu vou por você, mas não é o que eu gostaria. Então, dificilmente essa empresa vai ter sucesso. Então, tem que preparar bem a segunda geração, tem que comer grama, tem que aprender o que é engolir sapo, o que é respeitar horário, o que é hierarquia, o que é ter chefe, tá? Antes de você assumir uma posição. Porque senão, ele não vai ter todo esse universo, dificilmente ele vai conseguir conduzir bem a empresa. Nem estava na nossa pauta aí, né? Regime sucessório. Podemos fazer um programa sobre isso. Nossa, dá para falar muita coisa. Tem bastante tem coisa. muito assunto para conversar. Se a gente for discutir, entrar na geração que... Nossa, tem tanta coisa para falar que a gente sofre, né? Eu sofro para contratar, você sofre para contratar. A gente está em outra fase aí de momento, de tecnologia, então, é muito complicado. Moreira, eu vou fazer uma pergunta para você, que na verdade é uma dúvida minha. Não tinha nem preparado. Mas nós exportamos para diversos países. E nos últimos anos a gente viu toda a dificuldade aí, por exemplo, da Argentina, tudo que passou, que foi também... teve uma questão governamental, política, mais do que tudo, na qual havia uma intervenção direta na economia. Mas eu venho sentindo no último ano, com essa mudança do Milei e tal, mudou. E eu venho sentindo isso, está sendo refletido isso até no volume de compra hoje dos meus clientes. Eles voltaram a comprar, estão conseguindo. Então, assim, eu sei que o Brasil não é Argentina, mas eu vejo que a Argentina, ela superou essa questão da inflação, dessas taxas altíssimas. Então, assim, qual é o caminho para o Brasil? O que deve ser feito agora? Tem alguma coisa para fazer com relação a isso? A inflação, por exemplo? Olha, tem, Agatha, tem. Dizem que a primeira regra para você ganhar dinheiro é parar de perder. Tá? É a primeira regra. Tá?
o que acontece? Nós temos um escoamento de dinheiro no Brasil, como acontecia na Argentina. Então, o que entrava era insuficiente para pagar os gastos. Isso é inflação, isso é juros altos, isso é desemprego. Então, uma série de problemas aconteciam lá na Argentina em função do modelo. O Milei, ele é milagroso? Não, simplesmente ele estancou as hemorragias, parou de gastar onde não podia, começou a incentivar a indústria local, começou a priorizar a produção agrícola local, e isso permitiu o início de uma retomada, tá? E principalmente, como eu disse, parou de gastar com o que não era necessário. Esse modelo, se fosse aplicado no Brasil, eu acho que seria brilhante, tá? Mas existe quase que uma birra, não sei nem se é uma palavra justa ou não, de não cortar gastos. Tá? O governo insiste em não cortar gastos. Mas não pode. Pois é, ele segue gastando, mas é dinheiro público. Não existe dinheiro público, dinheiro é o nosso dinheiro. Mas senão, como que a máquina tem que girar? Se você cortar, como que a pessoa, o funcionário vai comprar? Não. Me explica o ciclo, porque assim, eu vejo como um ciclo. O governo tem que gastar. Se ele não fazer isso, como que o outro... Não, mas aí nós estamos priorizando a iniciativa pública. Ele tem que investir ou favorecer a iniciativa privada a ter recursos para investir nos seus negócios. Ali está a geração de emprego, ali está a geração de renda, ali está a geração de impostos. O serviço público não gera renda, só gera gasto. E o que ele está fazendo é aumentando a base de serviços públicos aí, tá? Uma tentativa até de retomar algumas empresas que foram privatizadas, está querendo estatizar novamente. Isso é terrível. Os valores que movem uma empresa pública são diferentes do que movem uma empresa privada. A empresa privada é movida por competência, profissionalismo, responsabilidade, resultado, lucro, tá? Isso que move. O serviço público que é acomodar aquela base de servidores públicos o suficiente para eles terem uma renda, tá? Mas não necessariamente ter uma obrigatoriedade de prestação de serviço de qualidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um trabalho no Banco do Brasil, na sede do Banco do Brasil em Brasília, desenvolvendo instrumentos de controladoria. E quando chegava um novo funcionário lá, esse funcionário chegava cheio de entusiasmo, né? O que você vai fazer? Contrato. Oba, vou fazer 10. Falei, não, peraí, você só vai fazer 3. Por quê? Porque aqui a gente só faz 3. Você quer continuar aqui? Então você só vai fazer 3. Então castrava a iniciativa desse funcionário, ele passava a fazer 3. E ajudava quando entrava um outro a falar que não fazia 10, só fazia 3. Isso é o serviço público. Eles não são movidos por eficiência, por produtividade, tá? Simplesmente estão cumprindo tabela. É claro que existem exceções, né? Mas a grande maioria que se vê é isso. Então, esse ranço do serviço público, e ainda mais o governo tentando puxar mais atividades para o serviço público, isso é terrível. A iniciativa privada se vira, tá? Ela é movida por outros desafios, tá? Essa história de desemprego 6% no Brasil, isso é uma piada. Nós temos 53 milhões de pessoas no Bolsa Família. Hoje, 24 milhões de famílias, 53 milhões de pessoas, tá? Isso não está no circuito do índice de desemprego. Se eu pegasse uma pessoa de cada família e colocasse para procurar emprego, o índice de desemprego no Brasil seria 29%. Então não existe isso, esse assistencialismo extremo, tá? Nenhum ser humano gosta de não ter a sua dignidade, de ter o seu próprio trabalho, de sustentar a sua família, tá? Então precisaria haver uma campanha para profissionalizar esse pessoal. Existe uma parcela, sim, as mães solteiras, por exemplo, que não tem como, esse está certo, tem que ajudar. Mas o cara saudável, em condições de trabalhar, se acomodar nisso, tá? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. E esse assistencialismo, ele sai fora. Então eu tenho, por exemplo, 12 milhões de servidores públicos, 39 milhões de aposentados, mais 53 milhões de pessoas do Bolsa Família, e temos 47 milhões de CLT no Brasil, tá? Que sustentam aí 200 milhões de pessoas. Fora isso, eu tenho 12 milhões de MEIs e 3 milhões de microempresas. Essa é a realidade do país, entendeu?
Então a conta não fecha, não fecha. Antigamente, quando começou a Previdência Social, a Previdência Pública, você tinha pessoas contribuindo durante 30 anos, tá? Para depois alguém se aposentar depois de 30 anos. Então a caixa ficou gigante. Só que começou a escoar. Muita gente viu aquela caixa e começou a usar a bel prazer esse recurso. Chegou um momento que hoje, por exemplo, poucas pessoas querem saber de CLT, porque muitos vão para entregador de comida, ou entregador de produtos importados, ou vão virar Uber, tá? Então você tem menos pessoas, menos disponibilidade de pessoas procurando emprego, tá? Por isso que você tem um índice de desemprego pequeno, porque a massa que sobrou, que quer trabalhar, é isso, é 6%. O restante ou estão no Bolsa Família, ou estão nos subempregos, ou estão supostamente empreendendo aí com o trabalho de motocicleta e tal. Nada contra, acho justo também, mas não que o número seja esse, entendeu? Você não percebe isso. As pessoas têm dificuldade, as pessoas vão no mercado e os preços estão sempre subindo. Você não consegue saber o que está acontecendo e vai continuar subindo, porque a inflação está alta. Por que está alta? Porque o governo gasta demais. Isso provoca um risco da operação. Investimentos internacionais que vinham com fluidez para cá não estão vindo mais. Tá? Por quê? Porque existe uma insegurança da capacidade do governo em honrar seus compromissos. Então, esse painel está complicado, né? A gente está até fugindo um pouquinho do foco aí. Você me desculpa. Não, mas é ao contrário, porque é realmente o que eu penso. Assim, por um lado, a gente está muito entusiasmado com o etanol, como combustível do futuro e a demanda, etc. Mas eu acho que a gente tem que ser pé no chão também. A gente está no momento que a gente conversa com muita gente, o pessoal da cana falando, olha, não foi bom, vamos segurar, ou não foi tão legal ali da parte do amendoim também, a soja não tá legal. Então, assim, eu vejo um freio de um lado e uma correria do outro, desse lado da indústria. Então, às vezes, você fica nesse paralelo. Porque para a gente, como indústria, o mercado está muito bom. Mas para a gente, como ser humano, consumidor, dona de casa, que vai no mercado, que paga escola de filho, não estamos num momento econômico bom. Não está fácil achar recurso no mercado, os juros que o pessoal até está oferecendo de aplicação está absurdo. Para quem tem dinheiro hoje no mercado, tá excelente. Então, eu concordo e eu vejo até, por outro lado, as privatizações tinha dado uma acelerada a parte de saneamento, de repente deu uma freada, voltou para trás, né? E estão segurando. Ao mesmo tempo, a Petrobras deu aquela retomada, o que... Petrobras é a menina dos olhos, né? Então, assim, sempre vai ter investimento ali. É carta marcada? Ponto, não tenho o que falar. Mas puxa uma cadeia. De uma forma ou de outra, é o que eu estou falando. O governo gasta e ele vai continuar gastando, porque no final ele também está ganhando, porque aquela empresa que trabalhava para ele lá atrás, que é da propina, que está no meio, é a empresa que ainda está lá, com outro nome. Exatamente. A empresa de carne, que o governo está trabalhando para eles. Não vou falar nome, não preciso, né? Exatamente. Mas o governo está fazendo campanha no Japão para quê? Para abrir qual mercado? Exatamente. E ainda leva um monte de gente no avião lá para fazer festa. Mas você tem toda a razão. É isso mesmo. Não está olhando necessariamente o que a sociedade precisa, tá? Eu acho que a sociedade precisa de oportunidades, precisa de crédito a um juro baixo. Tá? Eu estava falando agora num outro canal, surgiu o assunto da inadimplência dos 60 a mais. Tá? Hoje, as pessoas com mais de 60 anos, 32% estão endividadas. E muitos sabem por quê? Porque emprestaram o nome para o filho que estava com o nome sujo e pegaram dinheiro em nome do idoso, e agora o idoso está inadimplente, não consegue pagar. Então, essa
essa bonança que se diz que a economia vai muito bem, está tudo bem, é relativo. É relativo, não se sente isso, né? Tanto como falamos do preço do mercado, quanto a qualidade dos empregos também, que tem surgido aí. E aí vem a criatividade do empresário de poder reter ou trazer o funcionário, criar novos atrativos aí. Mas as pessoas que precisam se endividar, elas acabam fazendo isso sem uma consciência de como é que eu vou pagar isso. Primeiro, eu vou pegar o dinheiro. E outra coisa, é uma dica importante. Tudo que é muito fácil no sistema financeiro é muito caro. Aquele dinheiro que você vai lá no extrato do banco, está lá, ó, você tem esse limite, você quer, você aperta o botão, vai cair na tua conta. Não faça isso. É o dinheiro mais caro possível. As pessoas que estão endividadas com cheque especial, cartão de crédito, ou mesmo outras dívidas, tá? E não consegue resolver, então isso vai virando uma bola de neve. Pô, vai no banco, faz um crédito pessoal, é 1/3 da taxa de juros do cheque especial ou do cartão de crédito. Você consegue resolver o problema, mas tem que ir atrás. O comodismo é inimigo de resolver o problema, não se acomode, entendeu? Em outros casos, por exemplo, o que está acontecendo? Por que se vendeu tanto carro agora nesse último ano, nesse último mês? Porque as pessoas endividadas venderam os seus próprios carros para pagar a dívida e agora financiaram um novo carro. É basicamente isso que está acontecendo. Isso pesquisa feita com os compradores, tá? E aí você tem um carro que o mais barato custa R$80 mil? E supostamente popular. Entendi. Uma casa, tudo bem, às vezes 200, 250 mil, mas se você faz a comparação de preços, né, ao longo dos anos, é um absurdo. Total, total. E é isso que nós estamos vivendo exatamente agora, Agatha. Então, é isso, é cuidar, é procurar, empreender, é correr risco. As pessoas, o brasileiro é muito criativo para empreender, mas empreenda corretamente, tenha base. Por que que quase que 40% das microempresas abrem e fecham em menos de 2 anos? Porque ele tinha uma ideia, ele conhecia mais ou menos o negócio e se empreendeu, não foi ver como é que funciona fluxo de caixa, como é que funciona a dívida bancária, fornecedor, cliente, produção, funcionário, não viu nada disso. Simplesmente meteu a cara e foi, e aí não dá certo, né? Então, planejamento é fundamental. O Moreira, com esse valor de dólar aí, quase a 6, tá difícil para o brasileiro e para a Disney, tá? Ao mesmo tempo, para quem quer investir no Brasil, a gente vê uma grande oportunidade. E como que é esse dinheiro? É fácil? Como que a gente busca esse investidor? A gente fala, olha, estamos aqui. Como que a gente traz ele? Bacana, Agatha. É muito oportuna a sua pergunta para o momento que nós estamos vivendo aqui. Tá? O Brasil, é claro, juros muito altos, acesso a crédito dificultado, algumas pessoas até têm maiores dificuldades que outras para poder ter acesso a crédito. Os bancos de varejo, normalmente, eles cobram uma taxa alta. Por quê? Porque tem uma inadimplência histórica alta, então ele já embute um custo, um risco na operação dessa possível inadimplência, por isso que fica ainda mais alto, além da Selic extremamente alta. E com o dólar desse jeito, é claro que nós estamos mais baratos para as empresas internacionais chegarem aqui, né? Só que a gente tem bastante experiência com empresas, principalmente europeias e algumas asiáticas também, e eles querem o seguinte: bom, deixa eu ver o teu balanço. O balanço da tua empresa contábil, ele tem que refletir a realidade. Quando você fala para um europeu, não, esse aqui é o gerencial, esse aqui é o contábil. Como assim? Não existe isso. O que é gerencial? É um só tem que ser um só. Ele não entende que existe um gerencial. Então, primeiro, o balanço tem que estar legal, porque normalmente, se você está num segmento de negócio que interessa para determinados fundos ou determinadas empresas, tá? Nós estamos vivendo isso agora com uma indústria química ali na região de Campinas, que tem uma grande empresa europeia veio para cima. Então, eles primeiro veem o balanço, olha, realmente o balanço seu reflete a realidade. Tá? Você veio crescendo 10% ao ano nos últimos 5 anos. Como é que você me fala que agora você vai crescer 30% ao ano? Qual que é o segredo? Então, você tem que justificar, porque eu estou em novos mercados, novos segmentos, novos produtos, novas tecnologias. Tem que justificar por que isso vai acontecer. Tá? E você torna-se atraente quando você tem
um produto diferenciado, uma tecnologia inovadora, principalmente uma carteira de clientes fiel a você. Você tem qualidade no seu serviço, nos seus produtos, tá? Isso são elementos que despertam a atenção de quem vem de fora, porque também eles não arriscam, né? Eles o mínimo risco. O momento de risco país que nós estamos vivendo é muito alto, tá? Então as pessoas têm um pé atrás com o Brasil em função dessa insegurança política que nós estamos vivendo aqui. Mas as empresas têm toda a sua competência. E quando vem uma empresa de fora, como eu disse, você tem que ter um balanço legal. Eles vão fazer algo chamado due diligence, que é uma investigação de compra, vão botar os perdigueiros na tua contabilidade para ver se está tudo legal, etc. Vão ver o produto seu. E aí eles podem vir, normalmente as empresas europeias, elas compram 75% da tua empresa e os outros 25%, com compromisso de compra dos outros 25% em 3 ou 4 anos, ou até 5 anos. Por quê? Porque ele te obriga a você ficar na empresa por esse período para você passar o bastão. Carteira de clientes, produtos, etc. É uma coisa muito comum que acontece isso, né? E normalmente eles vão fazer uma oferta menor do que você imagina, e no momento que eles vão fazer uma oferta, normalmente eles gostam de pôr o dinheiro dentro da tua operação e não no bolso do sócio, tá? Por quê? Porque é risco compartilhado. Ele está falando, ó, sua empresa vale 100, eu vou entrar junto com você, a gente vai valer 300 daqui 2, 3 anos, e você continua com o mesmo percentual de participação, só que um volume muito maior, tá? Então, é um risco compartilhado. Pessoalmente, eu acho que não é justo, porque todo o esforço para chegar até aqui foi do atual proprietário. Então, é justo que ele tenha algum dinheiro no bolso no momento da entrada, que seria quase que uma luva. Um cash out. Um cash out, isso. Que o investidor estaria pagando para você poder pôr no bolso. Isso é negociável, tá? E o acesso a isso é isso. Você tem que realmente criar um teaser, criar um provocador do mercado, mostrando quem é você. Tem que ter uma avaliação bem feita com uma empresa de primeira linha. Modéstia à parte, a BLB faz isso muito bem. É verdade. Tá? Então você tem uma avaliação, você tem um portfólio interessante, você tem uma vitrine para mostrar para o mundo. E aí é achar o investidor certo. Tá? A Câmara de Comércio que existe, principalmente aqui, a unidade de São Paulo, ela tem alguns players aí, ela tem alguns possíveis investidores, tá? Cadastrados que têm interesse em investir aqui. Tá? Tudo depende do segmento, depende do futuro. Agora, não adianta dizer, não, essa empresa tem 50 anos aqui, ela tem um valor emocional forte, eu quero esse valor emocional. Esquece. Investidor, sua empresa vale a sua capacidade de gerar resultados futuros. Ponto. É por isso que alguém vai entrar aqui. Tá? Esse valor sentimental não faz sentido. Por isso tem que ser um estudo independente, um estudo sério, que mostre o potencial da empresa. E aí sim torna atraente. Tá? Existe algo chamado earnout, que é o seguinte. Você está dizendo que vai faturar isso aqui nos próximos 5 anos? Tá bom, eu vou te pagar o que você quer, condicionado a você atingir esses resultados aqui. Justo. Tá? É justo. Porque aí eu vejo se é um chute ou se é realmente um planejamento. Né? Então, se foi um pouco menor, eu vou te pagar um pouco menos. Se for um pouco maior, eu vou te pagar um pouco mais. Mas condicionado a atingir o que você se compromete. É muito justo também que acontece. Mas existe sim oportunidades neste momento, principalmente no agronegócio, aí voltando para o nosso foco aqui, onde nós somos diferentes, somos avançados, somos tecnologicamente diferenciados, temos uma criatividade extrema nesse segmento, somos o berço do mundo, vamos alimentar o mundo com certeza aí, cada vez mais, e hoje usamos, como nós vimos aí, 6% da nossa área brasileira só para produção agrícola, tá? Que é muito pouco. Muito pouco. Perante, e a gente aumentou 16 vezes a nossa capacidade produtiva nos últimos 25 anos, nos últimos 35 anos, desculpa. Então, temos tudo para crescer. É isso, é fazer um trabalho bem feito, procurar o parceiro certo. Existem, sim, fundos. E eles vão investir por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Eles estão vendo a oportunidade do dinheiro deles crescer em algum lugar que faça mais sentido. Tá? Então, eu poderia simplesmente comprar ouro, que o ouro, aliás, subiu muito nesses últimos dias aí, tá? Que é uma forma de ficar o dinheiro quietinho ali, poderia comprar dólar e deixar o dólar quietinho, de repente.
Mas se ele vê a oportunidade de investir, e outra, ele não é bonzinho pelo seguinte, tem alguém por trás que colocou o dinheiro neste fundo, falando de fundo, e ele tem que rentabilizar esse dinheiro para justificar para quem pôs o dinheiro. Então ele vai buscar oportunidades, isso serve para o Brasil também, oportunidades de potencializar esse dinheiro para poder remunerar adequadamente seu investidor e ainda ter um dinheiro adequado dentro da empresa. Tá? Eu achei muito legal a nossa conversa, porque eu, pelo menos, fico muito no dia a dia da indústria. Então, a gente conversa muito de processo, tecnologia, mas não é todo dia que a gente fala do lado financeiro. E eu sei que o empresário, quando ele vai fazer um investimento, seja Fertron, qualquer um, a preocupação dele é esse lado. Então, é muito interessante ter uma pessoa respeitada, renomada como você, falando para a gente desse cenário e nos dando, vamos falar assim, o otimismo, sendo positivo, mas realista. Isso que eu acho o mais importante. Vamos para frente, vai dar certo, mas um passo de cada vez. Eu acho que é o resumo de toda a nossa conversa, eu acho que é essa. De uma maneira simplista. Exatamente, Aga. Acho que humildemente, como formador de opinião, nós temos a obrigação de passar uma mensagem positiva para quem nos acompanha, tá? E procurar, pelo menos, exercitar o lado positivo das situações para que vire oportunidade para as pessoas, né? Eu sempre procuro ver o meio copo cheio, né? Porque alguns preferem o meio copo vazio. Nós não temos muitos estímulos, não, mas temos alguns que eu procurei exercitá-los aqui para poder mostrar realmente que temos oportunidades, sim, elas existem, tem que correr atrás, não fica sentado esperando o telefone tocar, que ele não vai tocar, você tem que correr atrás, e correndo atrás vão surgir oportunidades, busquem ajuda de pessoas mais experientes ou empresas que possam ajudá-los nisso aí, e dessa forma eu tenho certeza que algumas oportunidades vão surgir, algumas luzes vão surgir, e às vezes você tem um valor intrínseco no teu negócio que você até desconhece, mas que o mercado tem muito valor, e tudo é uma questão de dar visibilidade a isso. Muito obrigada, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigado, Agatha, obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído com certeza. O público. Estou à disposição, tá bom? Obrigada.